Bem, amigos, nós estamos em Israel e aqui estamos já filmando a placa que diz Monte Tabor. E aqui então, olhando à nossa direita, nós estamos vendo o Monte Tabor. É o Monte da Transfiguração. Bem, amigos, graças a Deus nós estamos aqui em cima do Monte Tabor. E nós vemos aqui uma visão ampla. E a Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 28, que fala sobre a transfiguração. Diz assim: cerca de 8 dias depois de proferirem essas palavras, quer dizer, Jesus deu uma mensagem, tomando consigo a Pedro, João e Tiago. Veja aqui, 3 principais discípulos. Subiu ao monte, no caso aqui o Tabor, com o propósito de orar. Você vê, Jesus veio aqui para orar e nós estamos aqui com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Bom, uma explicação antes de continuar. Aqui Jesus, então, neste lugar, Jesus começou a orar. Orava, e ele transfigurou, quer dizer, ele ficou em glória, ele ficou com uma figura de um Deus, de Deus. Então ali ele estava na figura de Deus, mudou a aparência dele, ele brilhava, resplandecia, luz, que maravilha. E Moisés e Elias falavam com ele, dizendo para ele: olha, você vai a Jerusalém, você vai morrer na cruz, né? E você veja que Moisés e Elias, eles desceram do céu, porque na verdade Moisés e Elias, eles estão nos céus. Por que eu posso dizer isso? Porque o corpo de Moisés não foi achado. E também Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo, né? Porque estes 2 homens, um representa a lei, os 10 mandamentos, a Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés, no caso, né? E Elias representa os profetas, porque Elias é o maior dos profetas, foi o maior dos profetas. E então estes 2 homens, a lei e os profetas, estavam ali, falando com Jesus da missão que ele ia ter na cruz do Calvário. Algo assim muito forte, muito especial. Então, o que aconteceu foi que Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados. Quer dizer, lógico, para subir esse monte eles cansaram muito. E Pedro, João e Tiago viram a sua glória e os 2 varões que com eles estavam. Quer dizer, eles foram testemunhas que Jesus estava ali com Moisés e Elias. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui. E eu digo, bom é estarmos aqui. Então Pedro disse: façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E então encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Dela veio uma voz dizendo: este é meu filho, falando para Jesus: este é meu filho,
o meu eleito, a ele ouvi. Então estava ali Moisés, estava ali Elias e até Pedro estava ali. Mas Deus disse: esse é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Querendo dizer que quem que nós temos que ouvir? A lei? Os profetas? Ou até Pedro? Aqui diz que nós temos que ouvir o Filho de Deus. Temos que ouvir o Filho, Jesus. A Ele temos que ouvir essa palavra de Deus. Deus esteve aqui. Meu amigo, minha amiga, Deus, o Todo-Poderoso Deus esteve aqui numa nuvem falando que Jesus é o Filho dele, o eleito, e que Jesus deve ser ouvido. Talvez você fique pensando: quem que eu devo ouvir? Em quem eu devo acreditar? Um fala de Moisés, outro fala de Elias, outro de Pedro. Mas você tem que ouvir Jesus. Deus falou para a gente ouvir Jesus. É verdade. Que maravilha! Que palavra de Deus para nós, né? Graças a Deus.